O autismo é uma forma, talvez, diferente de ver o mundo, de ver as coisas. Meu universo é particular. O autismo é você ter a capacidade de entender aquele que não sabe se expressar. São como que estrangeiros dentro da sua própria terra. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, que se manifesta muito precocemente, nos 3 primeiros anos. O autismo não é uma doença, é uma síndrome. Nós descobrimos que o Nicolas tinha autismo desde muito pequeno. Ele não tinha muito contato conosco, evitava o olhar, era uma criança muito calma. Depois de um ano que eu percebi que tinha algo fora do comum com ele, porque ele não olhava nos olhos, gostava muito de objetos que giravam, não gostava de se alimentar bem. Mais ou menos uns 3 anos eu levei uma psicóloga e ela disse que ele tinha um retardamento muito profundo e que ele jamais seria capaz de fazer uma série de coisas. E eu não acreditava naquilo, né, porque ele não tinha traços de retardamento. Aí eu levei uma outra psicóloga que disse que, de acordo com Freud, ele estava totalmente normal e que errado era a nossa criação, que nós o estávamos super protegendo. E depois, só com mais ou menos uns 4, 5 anos, que nós conseguimos o diagnóstico para ele, que realmente ele tinha autismo, né? Porque eu não acreditava que o Nicolas tinha algum problema, eu achava que fazia parte do desenvolvimento dele, influenciado também pela opinião dos profissionais que a gente havia visitado até então. Eu também achava que assim, ele estava num processo de desenvolvimento e que ele tinha um ritmo dele que uma hora ou outra ele ia se desenvolver. O autismo, pra mim, ele não é defeito, ele é qualidade. Tipo, é do jeito que nós nascemos. O autismo é só mais uma característica que diferencia, né? Como todo mundo é diferente, o autista é diferente, não tem uma classificação única para todas as pessoas são diferentes, então o autismo se inclui nessa diferença. Já nascemos com um cérebro, tipo, diferente. E pra mim, eu sou adolescente, eu vivo também no mundo das pessoas neurotípicas, eu já me amadureci bastante e eu acho que pra mim deve ser 2 coisas, ao invés de só ser autista. Pra mim, eu fico querendo ser uma pessoa normal e querendo ser autista ao mesmo tempo. Por causa que assim eu vivo no meu mundo e assim eu consigo conversar com as outras pessoas. Pra mim, o autismo, ele é só um detalhe, uma coisa dentro de alguém. Por exemplo, o Nicolas, ele é diferente, mas eu também sou diferente, igual o Gustavo também é diferente. Cada um tem sua essência, cada um tem seu jeito de ser. Então, o Nicolas é meu amigo, mas ele não é meu amigo porque ele é autista, ele é meu amigo porque eu amo o Nicolas, ele é meu amigo porque ele é meu amigo. Pra mim, o autismo não me importa se ele é autista ou não. Pra mim, eu quero ser amigo, eu quero conviver com ele. O Christian foi diagnosticado com 3 anos, lá no Japão, que morava eu e ele. E ele frequentava a creche em período integral lá. E a tia da creche percebeu alguns comportamentos, tipo, ele não queria brincar com as outras crianças, sempre ficava sozinho, se isolava. Aí ela me aconselhou a procurar o psicólogo da cidade e o psicólogo, na verdade, fez
breve atendimento de uns 15 minutos e já diagnosticou ele como autismo severo, falando, seu filho tem autismo severo e não tem cura. E eu só confirmei quando eu voltei para o Brasil, depois de 2 anos. A gente fez uns testes tudo e ele afirmou que era autismo mesmo, só que não era autismo grave, era super leve. Então eu descobri sobre Asperger, sobre a síndrome CI, sobre essa questão do espectro autista e também que eu estava no espectro autista por meio de um material que eu estava revisando. Então eu comecei a identificar algumas coisas, algumas características que dizia lá falava naquele material que as pessoas que estão no espectro têm e que eu também tinha. Só que eu comecei a ver que eram muitas semelhanças, né? A princípio eu imaginei, não, pode ser uma coisa ou outra que seja igual ou por coincidência, mas eu comecei a perceber muitas coisas em comum. Então depois disso que eu fui procurar profissionais, né, daí para realmente ter certeza se era isso ou não, enfim. A gente descobriu, na verdade, que ele tinha autismo com 2 anos e 1 mês. Eu comecei a perceber, vi realmente que tinha alguma coisa mesmo. Aí eu fui pesquisar na internet, aí vi de novo todas as características, vi que ele tinha mesmo. Aqui, vamos escrever. Aí fui procurar ajuda, fui procurar um lugar especializado, aí eu encontrei em Balneário, um lugar próprio para identificar e para tratar, e fui fazer uma avaliação. E já na primeira avaliação eles já diagnosticaram que ele tinha Asperger. Olha, para a época eu diria que foi mais por curiosidade, né? Porque ninguém falava em autismo. O Guilherme tem 28 anos. Eu comecei a suspeitar, ele ainda era bebê. Porque ele era uma criança parada, ele não tinha expressão facial, ele não sorria, não correspondia às brincadeiras. Então aí eu comecei a ficar preocupada. O diagnóstico da Júlia ocorreu aos 2 anos e meio de idade. Depois ela estava na época ela estava numa pré-escola que a gente deixava e houve um incidente na escola, bateram no portão da escola e todas as crianças que estavam no pátio se assustaram com o barulho. E a Júlia, que estava muito próxima desse portão, não esboçou reação nenhuma. Aquilo, com outras pistas, a diretora da creche nos chamou a mim e a mãe dela, e disse que a gente precisava verificar algumas situações com a Júlia. Aos 2 anos nós percebemos que o Rafael, ele era uma criança que tinha dificuldade para interagir, para socializar, para brincar, uma criança bastante inquieta e que tinha dificuldades no seu processo de fala. Praticamente não falava nada aos 2 anos de idade. Desde então, começamos a trabalhar na busca desse diagnóstico. Existe uma tríade clínica que permite que a gente faça o diagnóstico, porque nós não temos um marcador biológico, não existe nenhum exame laboratorial que permita o diagnóstico. Então, essa tríade ela engloba 3 grandes áreas comprometidas que permitem um diagnóstico. Uma delas é comunicação e linguagem, sociabilidade, interesses restritos e comportamentos repetitivos. Necessariamente, para fechar o diagnóstico, a criança, adolescente ou o adulto devem ter essas características clínicas. Uma mãe de um autista precisa ter uma sensibilidade muito aguçada para descobrir as necessidades dele. E se a gente chamar pelo nome, a criança simplesmente vai te ignorar porque ela realmente não é porque ela não quer te atender ou porque se fazem de surdo, como todos falam assim, que autista se faz de surdo. Na verdade, eles não se fazem de surdo, eles estão escutando, só que eles não têm essa percepção de que aquilo que está sendo falado é o nome deles, eles não têm aquilo. Porque as queixas mais comuns de pais com crianças pequenas é:
Meu filho é surdo, parece surdo, não atende comandos, instruções, não olha nos olhos, fica andando de um lado para o outro, sem objetivo nenhum, não fala. Então, esses são sinais indicativos que a pessoa, a família, precisa correr atrás de um diagnóstico. Nesse fechado diagnóstico, começamos a trabalhar então com os profissionais especialistas, né, especializados no setor. Então envolve desde uma escola especial, em que você desenvolve atividades de terapia ocupacional, de correção de comportamento, até profissionais da área da fonoaudiologia, psicopedagogos e psicólogos que estão envolvidos nesse processo. Não existem tipos de autismo, existe um espectro, e dentro desse espectro existem graus de severidade, que vão do mais leve até o mais grave. O mais leve, que todos devem conhecer de alguma forma, é a síndrome de Asperger. E o mais grave nós nomeamos como de baixo funcionamento. A primeira fase aí logo depois do diagnóstico foi um choque, né? A gente não sabia muito bem o que fazer, né? Fomos estudar, né? Tanto eu quanto a mãe dela fomos estudar do que se tratava, né? E a partir daí a gente começou a fazer uma série de intervenções com a Júlia por motivo das dificuldades que ela tinha, né? Então, por exemplo, ela tinha dificuldade em continuar um bom tempo fazendo certas atividades. O tempo dela era muito curto nessas atividades, a paciência, enfim. Através da ecoterapia, nós conseguimos aumentar isso gradativamente. O Nicolas nunca precisou fazer tratamento medicamentoso, por exemplo. Ele tem um pouco de ansiedade, ele é um pouco hiperativo para algumas coisas, porém é um grau que nós conseguimos controlar e nós treinamos muito com ele a sociabilização, sempre o incentivamos, sem que ele se sinta desconfortável, que traga para ele algum trauma, mas nós o incentivamos muito a participar da sociedade, fazer amigos. A música é um recurso muito bom, né? Desde que ela não seja tão alta e tão ritmada, né? Aquela música mais suave. E existem músicas clássicas indicadas para isso, né? Como Mozart, Beethoven. A água, qualquer atividade que envolva a água e o contato com animais, não só com cavalos, mas também com cães, principalmente com cães. Depois que o Christian começou a frequentar anatação, eu percebi que ele ficou mais assim, obediente, pelo menos com os professores. Antes ele só queria entrar na água para brincar, porque ele gosta muito de água, mar e tudo mais. E agora não, ele já entra, já faz exercícios, já se concentra mais. Eu tenho um aluno de um autismo de grau severo, que tem problema de alta agressividade, uma fixação por um brinquedo, Guilherme, 27 anos. E minha maior alegria com o Guilherme foi fazer com que ele tivesse a atenção na minha pessoa, na minha atividade, dentro da piscina, soltando o brinquedo da mão por 45 segundos. Então, soltar o brinquedo e olhar para mim e manter a atenção na minha atividade, para uma criança autista de grau considerável, com uma dificuldade muito grande de contato afetivo, contato visual, contato físico, conseguir isso dele, para mim, foi o meu maior resultado. A natação, a água, de um modo geral, é muito interessante para o Guilherme, porque ele se descontrai. Eu sei, ele é meio arredio, ele não aceita muito regras, não aceita muito assim, uma sequência de regras, vamos dizer assim, para ele aprender uma natação, a sequência de exercício. É um pouco difícil, mas ele assimila do jeito dele. Ele acaba decorando um processo. Se tiver um processo de regras, ele decora. Ele sabe exatamente como começar e onde vai terminar, porque tudo é decorado.
O primeiro tratamento é médico, eventualmente essa criança vai precisar de algum medicamento. Depois, num trabalho desenvolvido em equipe, essa criança vai precisar de uma fono, uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional, no mínimo. E cada uma tem um programa terapêutico diferente. Mas essas intervenções, elas têm necessariamente que devem ser implantadas em conjunto. Então, a equipe deve trabalhar em harmonia, em conjunto, para promover progressos no curso dessa criança. Não é toda medicação que dá certo para autista. A maioria das medicações altera comportamento, dá outros problemas, e aí o efeito colateral são inúmeros. E muitas vezes daí é que vai surgindo outros comportamentos, vai aparecendo outra psicose em cima disso. Eu já brincava desse jeito com ele, mas sem saber que era esse método. Mas daí depois que eu comecei a fazer os brinquedos, eu comecei a estudar um pouco mais de como eu deveria fazer os brinquedos adequados, né, para eles. E daí vi que tinha esse método TEACH, né, que é o método de ensino para autista mesmo. Hoje em dia, a Júlia ela frequenta uma escola especial, né? É uma coisa que a gente está mudando, né? Porque ela já frequenta essa escola há 6 anos, ela teve um desenvolvimento muito bom nessa escola. E a escola regular tem o seu papel, né? Sua função dentro do desenvolvimento de pessoas ou crianças que têm o espectro do autismo. Qual seria essa função? A questão da socialização, né? De ter outras crianças que não têm um problema e tentar copiar pelo menos esse comportamento. Então, o brincar, o socializar, o interagir, ele só vai acontecer com pessoas que não tenham dificuldades. O melhor método que nós utilizamos no caso, e que diria que é responsável 80% pela qualidade de vida que o Nicolas tem hoje, foi a inclusão dele na sociedade com a ajuda dos amigos e na escola, que ele teve oportunidade, né? Não foi um processo fácil, né? Nós acreditamos muito na inclusão, é um processo muito complexo, tem que envolver muito a escola, envolve muito os pais, envolve também o educando, né? Dentro das limitações dele e capacidades que ele pode vir a desenvolver. Mas o grande marco na vida dele em questão de desenvolvimento, eu diria que foi a inclusão social e escolar. Eu não tinha muita coragem de sair do intervalo por causa que era barulhento, tinha muitas pessoas, eu não gostava quando as pessoas ficavam tocando em mim, mas aí, quando eu fui conhecendo mais a Isabelle, eu já comecei a sair já no intervalo para conversar com ela e com o Gustavo. Aí a gente vai pra escola, conversa no intervalo de vez em quando, às vezes eu apresento alguns amigos pra ele, tipo quando a gente sai ou alguma coisa assim, ele me pergunta, às vezes algumas metáforas que ele não entende, essas coisas, esse tipo de coisa. Asperger adulto, um autista adulto, o diagnóstico é fantástico, é uma coisa fantástica. Eles começam a fazer sentido tudo aquilo que eles já viveram e que vivem. Agora, para uma criança pequena, não está fazendo diferença para ela, mas faz diferença para os pais. Estamos reunidos à tarde e meu amigo me convidou, vamos sair hoje à noite. Só que eu não tinha me organizado para sair hoje à noite. Então eu vou falar para ele não. Porque eu preciso seguir a rotina que eu já tinha estabelecido para mim, para me sentir bem, para me sentir organizado. Se eu, vamos supor, aconteça de eu ter que ir com ele por obrigação de alguma forma, eu vou ficar me sentindo mal lá, porque eu não vou saber o que fazer, enfim, porque eu não tinha me preparado antes mentalmente para aquilo. Porque quando vai num lugar, ele tem que ter um objetivo para ir naquele lugar. Ele não vai por ir, oba, vamos para lá, vamos, entendeu? Mas não são essas as maiores dificuldades. As maiores dificuldades são as regras ocultas mesmo,
do mundo neurotípico, porque ele muitas vezes não consegue decifrar e tem que sobreviver e decifrar todo dia, e as regras mudam todo dia, e conforme a pessoa. O Guilherme não fala. A gente acaba descobrindo alguns meios, né? E é mais a expressão facial, que a gente acaba aprendendo a identificar cada uma delas. Ele começou a chorar, assim, desesperado no shopping, e os seguranças todos começaram a vir perto de mim e queriam saber o que estava acontecendo, achavam que eu estava roubando ele, porque, assim, ele estava desesperado, como se ele não fosse meu mesmo, assim, como se eu estivesse roubando ele, de tanto que ele chorava, assim. Mas eu não sabia que era porque ele não gostava do barulho, e ele não gostava de lugar fechado, de gente. Então, quando você sai com seu filho, você tem que ter a habilidade de fazer as pessoas a compreender o espectro daquela criança, que ele não tem um comportamento normal como qualquer outro. Quando eu fico entediado, eu posso usar a imaginação, eu consigo me relacionar mais com as pessoas, eu fico me amadurecendo cada vez mais, eu fico aprendendo coisas da vida. Todos eles apresentam características diferentes, apresentam informações diferentes, comportamentos diferentes e graus de autismo diferentes. Então, quando a gente encontra um grupo de alunos que é autista, mas com essa diversidade, para tentar entender e conseguir trabalhar, que é o grande desafio. Acredito que a maior dificuldade que nós enfrentamos foi fazer primeiro com que as pessoas começassem a entender o que era autismo. Foi bem difícil no começo porque não havia informações, então eu fiz cartilha para a família, para alguns familiares poderem entender assim, como tratá-lo e não achar que ele não estava falando porque ele era uma criança mal educada, porque ele era mimado. Conceito é a palavra-chave no autismo, né? O autista, ele não, aparentemente, ele não sente esse preconceito. Eu acredito que sinta, o que eles não fazem é demonstrar, né? Mas quem sente mais são os pais, são os profissionais que trabalham com o indivíduo autista, são aqueles familiares que estão cercando o autista, que a gente passa por certas situações complicadas, né? Na escola, assim que ele começou a escola regular do ensino fundamental 2, começou com a história do bullying, né, no começo, e nós já cortamos desde o primeiro mês de aula, nós começamos a fazer um trabalho bem intensivo na escola. O preconceito é uma coisa marcante na nossa sociedade. Hoje, é claro que eu já tiro de letra, já não tenho tanta, e isso já não me incomoda mais, né? Quando você adquire uma certa consciência do problema que você tem ou do problema que você vive, você supera algumas coisas, já não te atrapalha mais. Mas no começo era bastante desagradável. Pelo fato do Guilherme ser uma criança hiperativa, imagina você entrar dentro de um supermercado e ele começar a querer tirar tudo da prateleira, o produto que ele achava lá em cima que era mais colorido, ele querer pegar e fazer todo aquele escândalo de parecia manha. E não é manha, isso era do autista. Imagino que eu já ouvi, né? E a outra coisa, hoje é mais ainda o preconceito pelo fato de ele ser adulto. Uma criança é muito mais fácil de ser aceita, é muito mais fácil de perdoar, vamos dizer assim, né? Alguns estereótipos. Agora, de um adulto é complicado. Fez ficar fascinado pelo autismo foi o desafio. O desafio de não compreender e tentar entender como trabalhar com eles. E eu encontro o resultado em pequenos gestos. Eu encontro o resultado numa criança que me olha, eu encontro o resultado numa criança que entra na piscina e me beija, me abraça. Eu não espero performance, eu não falo
do meu trabalho pensando em formar atleta, pelo contrário. Meu trabalho ele é voltado para auxiliar na vida da criança, seja num comportamento, seja num gesto, seja num contato físico, num contato visual, contato afetivo. Eu busquei trabalhar dessa maneira e isso me tornou totalmente fascinado. O autismo da Júlia, acho que tornou tanto a mim quanto a mãe dela e quanto os nossos familiares, as pessoas mais próximas, né, pessoas mais atentas a pequenos detalhes da vida, né? O autismo ensina muita coisa pra gente, ensina diariamente, né? Eu acho que muito mais da postura de cada um, né? No caso, a gente teve uma postura de aceitação e de busca de uma qualidade de vida melhor para todos nós. A gente entendeu que era algo que não tinha o que fazer em relação a não tem plano B. Eu não seria a pessoa que eu sou hoje se o Nicolas não tivesse entrado na minha vida. Então o autismo, na verdade, ele faz parte da minha vida, né? O que é o autismo para mim? Então é um complemento da minha vida, né? É o complemento do ser humano que o Alexander hoje é, né? Falando em terceira pessoa assim, bem horrível, mas é o complemento do meu ser, né? É o Nicolas existir, que me inspirou e que me fez ser a pessoa que eu sou. Eu acho que, assim, eu sei que eu cresci sem saber que estava no espectro e que isso, de certa forma, me forçou, me estimulou a ter que superar várias coisas, né, para poder me formar, para poder estudar, para poder ter um trabalho. Mas acho que é uma prova de que é possível, né, para as pessoas que estão no espectro, que não é uma doença, elas não são incapazes de chegar a determinado patamar, elas podem chegar e ter uma vida boa e de sucesso, bem sucedido. A preocupação nossa é essa dependência dele. Por mais que a gente tenha tido uma certa consciência de que teria que fazer algo para que ele se tornasse independente de nós, ele não é independente. Trabalhamos para deixar o Nicolas melhor para o mundo e o mundo melhor para o Nicolas, porque nós queremos que o mundo o entenda e que ele entenda o mundo. É isso que nós temos feito todos os dias, incansavelmente, e não tem sido um peso. Tem sido bom, simplesmente acho que toda mãe tem que fazer isso pelo filho, independente se ele é autista ou se ele é neurotípico. A maioria das mães sempre querem ir embora antes dos seus filhos. A minha preocupação não. A minha já é ele ir embora antes de mim, porque eu tenho que cuidar dele até o final. Se eu pudesse dar um conselho para os pais, divirtam-se, sejam felizes. E criança normal é criança feliz. A minha Júlia é muito feliz. E é para isso que eu batalho nela, por ela, né? Pela felicidade dela. Não importa como ela esteja, né? Que ela seja feliz.